Muito bem, vamos para frente. O tema é conhecido, muito conhecido, porém achei interessante a diferença desse assunto. Mateus, Marcos e Lucas falou uns pontos diferentes que me chamou a atenção. Ali também está a irmã Cidinha, a mãe do nosso irmão. Fugiu. Miguel. Muito bem, seja bem-vindo, senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então nós vamos falar um assunto, o tema, é um tema bem conhecido. Não foi o sol que matou a árvore. Está vendo? Porque é muito fácil dizer, eu morri porque alguém me matou, né? Fulano morreu porque alguém o matou. Por que morreu? Porque alguém o matou. Mas aí não foi o sol não que matou. Vem comigo aqui, ó. Versículo 5. Lucas 8 e 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Nesse versículo tem 5 pontos interessantes. Qual o primeiro ponto? Tem 5 pontos. O texto fala de 4 solos. A semente é a mesma. O semeador também trabalhando da mesma forma. E me chama a atenção que cada solo aconteceu algo diferente. O pior solo foi o primeiro. O pior. Dos 4, nasceu semente em 3. E permaneceu vivo só 2. Só em 2 solos. Você percebeu que no primeiro nem chegou a nascer? Então não precisou o sol matar. Porque nem chegou a nascer. Começa por aí. Primeiro ponto aqui é o semeador. A importância do semeador. É bom que sempre o semeador tenha consciência que foi chamado para semear. E não é que sobrou para mim e para você? Sobrou. Pastor, mas eu só tenho 10 anos de idade. É com você também. É com você também. E eu já estou chegando no meus 100. É com você também. Pois é. Então, o primeiro ponto, o semeador, é um ponto importantíssimo. Sabe por quê? No Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4, tem algo muito bom. Vamos lá? Eclesiastes 11, versículo 1 ao 4. Isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Pois é.
Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, se der para dividir melhor, até com 8, porque você vai semear sobre 7, sobre 8, a semeadura será ótima, e depois de muitos dias você vai ter colheita. Porém, quem observa os ventos não semeará. E se ficar tentando descobrir alguma coisa das nuvens, nunca vai colher. Primeiro porque não semeou. E se não semear, não vai colher. Agora observe comigo, observando e lembrando agora do Gênesis 26:12, Isaac colheu naquela mesma terra e naquele mesmo ano, uma semente ele colheu 100. Olha lá. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Pois é. Sabe por quê? Porque ele não olhou para os ventos. Quais os ventos? Justamente ali no Gênesis 26. O vento das contendas que foram para cima dele para ele parar de semear. Sabe qual outro vento? E das nuvens? As afrontas, as ameaças, a inveja. Diz que os filisteus invejavam Isaac e a sua equipe. Ele deu ouvido? Deu nada. Cavou poços, semeou e não olhou para os ventos. Sabe por quê? Porque quem foi chamado para semear, semeia. A semente já está nas mãos. Um ponto interessante, se estamos mesmo semeando certo. Deuteronômio 22 e versículo 9. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Porque em Lucas 13, versículo 6, diz assim, tinha uma figueira plantada na vinha. E é lugar de plantar a figueira na vinha? Não poderia plantar duas sementes no mesmo terreno. Você sabia que a vinha passa por cima da figueira e a sufoca, e a sombra da vinha mata a figueira? Porque a vinha cresce demais, suas ramagens. Então, dentro aqui de Deuteronômio 22 e 9, não poderia se plantar duas sementes na mesma vinha. O que nós estamos semeando? Vários tipos de semente? Ou só a semente do Evangelho? Porque aos Gálatas 1 e 8, Paulo disse, se vier um anjo dos céus, ou nós mesmos, falando outro evangelho, seja esse evangelho amaldiçoado. Anátema quer dizer amaldiçoado. Isso é Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito. Deus nos chamou, você e eu, como semeadores, para semear só um tipo de semente. Dois tipos de semente não dá certo, porque entra dúvidas, qual a certa, qual a errada. Por isso que não existe nada melhor do que pregar só a Bíblia. Fulano falou isso, deduziu isso, interpretou isso, mas está na Bíblia? Não, então vai pela Bíblia, meu irmão. Feijão com arroz todos os dias não mata ninguém, fala a verdade. Você não come lasanha todo dia. Feijãozinho com arroz que sustenta.
Olha você aí com 50 anos de idade, 60, 70, 80. Tem uma figura aqui que já tem 92 anos, está lá atrás. Ó. Dia a dia. E assim é na vida de fé, na caminhada. Por isso que eu não troco, irmãos, ó, o ensinamento da igreja aonde Jesus me encontrou, me lapidou, me transformou, mudou a minha história, me abençoou, abriu minha visão espiritual que era fechada para entender o Evangelho e saber que só em Cristo existe salvação. Para que eu quero um outro tipo de ensinamento? E foi esses homens que Deus usou para fazer a história nesses 113 anos em nosso meio e libertando vidas, irmão, lapidando as vidas, enchendo as vidas, abençoando. Foi nas Assembleias de Deus, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Bom, vamos lá. O que estamos, além de doer semente no mesmo terreno, que é um perigo, o que estamos semeando? Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Mas esse de Provérbios eu só vou fazer uma leitura rápida, um outro dia a gente fala cada ponto, mas vamos lá. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Pronto, precisa explicar? 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª que o Senhor abomina. Qual a 7ª? Que semeia contenda entre os irmãos. Qualquer hora dá um infarto no nego. E pode ser fulminante. Não vou te pedir desculpa, você que está me assistindo, eu não vou te pedir desculpa por te dar um aviso, porque é Bíblia. É para não morrer. 7ª coisa, o Senhor, deixa o Senhor, não simplesmente triste, deixa Ele pronto para agir. O que estamos semeando? Fomos chamados para semear a paz, o Evangelho, a salvação, a libertação, a transformação pelo poder do Evangelho de Jesus. 6 coisas o Senhor, que aborrece o Senhor. E a 7ª? A 7ª encheu o copo, o cálice. Traz abominação. Primeiro porque não é atitude de seres humanos, não é? E muito menos de crentes em Jesus. Sabia dessa ou não? Ser humano adulto, consciente. Por isso que é o nome, ser humano. E se for pessoas que tenham noção de uma vírgula da Bíblia, aí pronto. Aí é que não dá certo mesmo. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 26. Porque às vezes a gente pensa que estão trabalhando para homens. Pois outros, sabe? Veja. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Você está trabalhando para você. O resultado é para você. Justamente. Pode ver que até lá na empresa, estou trabalhando para o meu patrão, mas quem é que recebe o salário? Quem foi que abriu a porta, se não foi Jesus, através do seu patrão? Para manter a sua família na parte financeira. Você está trabalhando para você. O resultado é para você, é para cada um de nós. Nunca põe na sua mente, eu estou fazendo isso, vamos trazer para a obra. E Jesus está salvando, você não se alegra com isso?
É o pastor que vai aparecer na fita. Não, quem vai aparecer na fita, ou seja, na mensagem, no crescimento, no avivamento, na libertação, é aquele que liberta. E você e eu e nós seremos honrados e abençoados, porque a Bíblia diz em Provérbios assim, ó, quem ganha almas, sábio é. Porque o maior serviço da obra de Deus é evangelização, é ganhar almas. Porque para isso foi Jesus que comprou cada alma. Não foi pastor que comprou, não foi apóstolo que comprou, não foi profeta que comprou. Quem comprou foi Ele, porque só Ele tem recursos para comprar. Oh, glória a Deus. O que estamos semeando? Vamos ver o que o profeta Oséias escreveu. Capítulo 8 de Oséias, e versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas, não há seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Semearam ventos, não vai esperar colher maçã, né? Vai colher tempestade. Posso plantar o que eu quiser, mas vou colher o que plantei. Você lembra da carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Leia. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. É Bíblia ou não? Então vai acontecer isso em cima da risca com todos nós. O que plantar vai colher e está tudo certo. E ele vai avisando. É por isso que crente não pode deixar de ler Bíblia, de ouvir a Bíblia. Senão a gente esquece dessas coisas boas. Boas, de alerta, para a gente não fazer. Para a gente não fazer errado. Por isso que crente não pode fugir dos ensinamentos. Quando foge, só perde. Deixa de aprender ou de ser alertado naquilo que nós necessitamos no dia a dia. Então Paulo disse aos irmãos da Galácia, porque o que estava acontecendo lá? Paulo foi lá, Deus usou para fundar a igreja, aí Paulo estruturou a igreja, Deus estruturou através dele, aí quando Paulo passa um tempo fora, aí foi avisado que o povo tinha voltado para o judaísmo, voltado para as práticas que não mudava nada. Aí Paulo foi lá e disse, olha, mas vocês estão pregando outro evangelho, e cadê o evangelho que eu preguei? Depois Paulo disse assim, olha, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse aos Gálatas. Depois ele disse assim no capítulo 3, a partir do versículo 13, sobre o perigo. E Cristo na cruz, a cruz representa maldição, é por isso que crente não anda com cruz pendurada no pescoço. Porque nós não precisamos da cruz, nós precisamos do conteúdo da cruz. E o conteúdo da cruz é Cristo. O conteúdo da cruz é aquele que nos salvou. O conteúdo da cruz, que é Cristo, nos libertou de toda a condenação. Nós não precisamos de uma cruz em nossas casas, nós precisamos do conteúdo da cruz em nós, que nos libertou. Depois ele escreveu assim no capítulo 4, aos Gálatas, versículo 8, 9 e 10, que o povo voltaram a aguardar dias, meses, tempos e anos, lua nova e daí por diante. Aí Paulo disse assim, como viveis? E leia, esses rudimentos fracos e pobres. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Pois é.
Rudimentos fracos e pobres, que nunca trouxe edificação a ninguém, nunca trouxe vida espiritual. Quando Jesus curava no sábado, o povo ia lá só para os que guardavam o sábado, né? Só para criticar, porque está curando no sábado. Jesus disse, é certo fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Aí já o povo na igreja, na cidade de Colossos, estavam acontecendo as mesmas coisas. Parece-me que é no capítulo 1, versículo 15 a seguir, ou é o capítulo 2, que Paulo começou a falar a respeito da lua nova, das festas e dos sábados. Acho que Colossenses, não é o capítulo 1, é o capítulo 2, versículo 15 a seguir. Então aí Paulo vai dentro da carta aos Gálatas, no capítulo 5, Paulo começa a falar assim, ó, parece que é o versículo 7. Quem vos impediu? Você estava correndo tão bem. Olha lá. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Pois é, 8, versículo 8 agora. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Você estava correndo tão bem, quem foi que vos impediu? O que aconteceu? Estava tão alegre, estava tão consciente, estava bem instruído. O que aconteceu? Essa persuasão, sabe isso que convenceu você? Vem de Deus não. Fez você voltar àquilo que não traz salvação, que não traz edificação, que não aumenta a unção na sua vida. Eu fui obrigado a perguntar para uma figura uma vez, escuta, esse vinho que você está bebendo aumentou a tua unção? Essas moda feia na sua vida aumentou a tua unção? Se aumentou, continua, aumenta mais a moda. Imita, vê se o teu pastor tiver qualidade, imita eles. Modo de viver, conduta moral, os bons costumes. Aí ninguém quer. A vida de oração, a vida de comprar e pagar, sabe? Conduta moral, e daí por diante. Imita eles. Imita elas, as irmãs que têm vida com Deus, de oração, sabe? De edificação. Imita elas. É bíblico. Foi à toa que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo, 1 Epístola aos Coríntios capítulo 11. Verso 1. Sedes o meus imitador como eu sou de Cristo. Ou não está escrito? É ou não é? Leia. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É Colossenses 2, né? Depois do Colossenses 2, é o que eu havia falado, capítulo 1, mas capítulo 2, versículo 16. Então vamos imitar, irmão, aquilo que traz, sabe, edificação no reino, na obra, na vida da noiva. Leia agora o Colossenses. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Pode ver que não fala do sábado, fala dos, né? Porque eles falam assim, ó, tem o sábado do judeu, o sábado do Senhor, ele mostra 4 sábados. Aí eu falei, mas aqui não está falando do, está falando dos. E eles ficavam brigando com os outros por causa de festa, por causa de lua nova. Aí lá na carta aos Romanos estava acontecendo as mesmas coisas no capítulo 14. Você acredita nisso? Estava lastrado o negócio no meio do evangelho. E Paulo disse, não é essa semente que eu semeei, não, vamos lá, eu ia sair do judaísmo, ia sair dessas práticas, e agora eu estou com Cristo. Por isso que ele diz, segundo o meu evangelho, Paulo, mas o evangelho é seu. Ele falou, sabe, eu me apeguei tanto a Cristo. Ele estava dizendo assim, olha, Cristo, Ele domina tanto a minha vida, quando o Espírito me convenceu, e eu me entreguei na piscina divina, porque eu chamo de meu Evangelho. Porque eu vivo o Evangelho, eu respiro o Evangelho, eu prego o Evangelho, eu amo o Evangelho, era isso que ele estava dizendo. A minha respiração é o Evangelho de Cristo, que mudou a minha história, tirou a minha cegueira, caiu as escamas dos olhos, e é por isso que eu digo, é o meu Evangelho, glória a Deus.
não existe para os seres humanos presente maior do que conhecer o Evangelho, mas desde que seja o Evangelho de Cristo. Porque só Cristo tem o Evangelho que liberta, que transforma, que batiza, que opera, que cobre, que dá direção, que dá cobertura, que dá alegria, que arranca a depressão, que arranca a enfermidade da alma, do espírito, enfermidade mental, enfermidade emocional, enfermidade física. E eu ministro sobre vós nesta noite, em nome de Jesus. O Evangelho é tão forte. Teve uma figura de menino que leu aqui no domingo. E eu não esqueci disso porque eu tinha lido no domingo em casa. O Provérbios 30 e versículo 5, se eu não me engano. A tua palavra é pura. Aí, é isso mesmo? É. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Eita, olha, está vendo? Desde o primeiro versículo do Gênesis e o último do Apocalipse. Toda a palavra. Toda. Aí o salmista disse, eu não posso deixar de falar. Então fala, salmista. Ele falou assim no Salmo 119, versículo 140. Não é pura não, é muito pura. Aí Salomão disse, eu também quero falar. Então fala, Salomão, porque aí foi Agur que falou. Então fala, Salomão. Ela é refinada no fogo 7 vezes. Está lá nos Salmos, cadê? Isso. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Não é por isso que quando entrou na nossa alma ela foi purificando? Mudando a nossa vida, a nossa mentalidade, a forma de ver, a forma de agir, a forma de falar, de se comportar, de andar, sabe? Tem coisa que a palavra entra de uma forma tão grande que você quando vê ao contrário por aí, você fica irritada, não é? É ou não é? Fica, não tem como não ficar. Você diz, eu não acredito nisso. Mas vamos lá, que ainda tem. Estou no primeiro tópico ainda. Veja bem em Ageu capítulo 1, versículo de 1 ao 6, a respeito de que forma estamos semeando. Ageu capítulo 1, versículo 1 ao 6. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquitel furado. Sabe por quê? O povo estava semeando. Quando semeava, colhia menos do que as sementes que eles colocavam na terra, porque eles priorizavam as suas coisas, o materialismo, e largaram a casa do Senhor. Não orava mais, não cultuava mais, não louvava mais, não adorava mais, não contribuía com ofertas e dízimos. Aí você diz, você cuida só de vocês, então vocês se viram. Resolve vocês. Plantava, perdia o trabalho todinho, e não colhia nada. E hoje é diferente? Não, não é. Deixar de priorizar o reino é o grande prejuízo para todos nós. E a parte financeira também faz parte do reino. Como que essa casa teria sido construída? E mantida até agora, durante 27 anos, só neste lugar.
Você é membro do corpo de Cristo que congrega. Já pensou nisso? Pois é. Vamos lá para o segundo tópico. Parte B do versículo. Lá de Lucas 8 e 5. As sementes caíram. Quer ver? O semeador saiu a semear a sua semente. Muito bem. Em 4 partes caiu, em 4 solos caiu a semente. Isso significa que foi feito. A importância aqui, na parte B do versículo, a semente caíram em 4 solos. Alguém vai começar que não entende, crente salvo não. Mas que expressão é essa, cair? Caiu. Você pensa que não tem crítico para tudo? Só pela expressão caiu a semente, mas nos 4 solos está escrito caiu. E o que me chama a atenção aqui, na expressão caiu, não significa que foi feito com o trabalho sem responsabilidade, ou relaxadamente. Isso fala que houve um investimento em todos os 4 solos, da mesma forma. Inclusive a expressão cair, ou caiu, me fez lembrar de Ezequiel capítulo 8, versículos 1 e 2. Observe. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. Muito bem. Começa a pensar comigo, que conversa estava acontecendo, que reunião era essa na casa do profeta Ezequiel? Isso era 600 antes de Cristo. Estava eu com os anciãos de Judá na minha casa, quando caiu a mão do Senhor sobre nós. E começou a acontecer o quê? Revelações no meio deles. Então aí caiu a mão de Deus sobre ele, trouxe renovo, edificação, direção, alegria, e daí por diante. O semeador, quando semeou e caiu a semente, não quer dizer que ele fez relaxado. Caiu no lugar certo. Se o terreno não está preparado, é outra história. Na verdade, são 4 tipos de crentes no meio evangélico. 4 tipos. E esse primeiro terreno é o pior. Você vai entender já no próximo tópico agora. Parte C do versículo. Caiu na beira do caminho. O que significa beira do caminho? Um coração dividido. Coração dividido. Você olha para quando Elias, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, naquele desafio com os profetas de Baal, Elias começou a falar para eles tomar uma decisão. Vamos ler, 18 e 21 de 1 Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, seguiu-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Até quando ficar cocheando em 2 pensamentos? Ou você segue a Deus ou a Baal?
para nós hoje, no tempo da graça? Ou segue qualquer outra coisa, ou segue a Cristo que é o Salvador. A decisão está manifesta sobre nós, está diante de nós. E o Senhor havia falado lá em Deuteronômio assim, ó: eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que viva. E se quiser escolher a morte, é decisão sua. Coração dividido não dá para andar com o Senhor. Porque às vezes está louvando aqui, próximo final de semana não está lá na balada. Você entendeu? Às vezes está aqui louvando, tomando ceia, mas no outro dia, ou sai daqui e vai para o hotel com a namorada, com o namorado, com a amante. Porque não tem uma decisão a quem seguir. Está andando perdido. Crê e não crê. É frio ou quente, conforme Apocalipse 3, versículo 15. Olha o resultado lá do Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Por isso que eu falei, esse é o pior solo, é o da beira do caminho, pode ler. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é grave. Isso é tão grave que no Apocalipse 22 e 11 diz assim, ó: se és santo, seja santo ainda. Parece que é 22 e 11. Isso. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Não pode ficar no meio, é ou não é. Com Jesus não tem esse negócio, não. Se és injusto, faça injustiça ainda. Porque não vai pensar que você é meio injusto, sabe? Meia verdade, que vai fluir, que não vai. Mas se é santo, seja mais santo ainda, a cada dia. Nada de radicalismo, mas uma postura firme, servindo ao Senhor, em comunhão com Ele e com a noiva de Cristo. Por que na beira do caminho não dá certo? Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 46. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Agora o versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, muito bem, todos conhecem essa passagem. Bartimeu, filho de Timeu, estava na beira do caminho mendigando. Beira do caminho não há prosperidade. Só há pó do caminho sobre a capa. Mas graças a Deus que, mesmo que ele não enxergava, mas ouvia. Faltava alguma coisa, mas tinha coisa boa na vida do homem. E outra coisa, ele sabia de qual a raiz que Jesus veio. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Viu que ele sabia, mesmo que não enxergava? Você já sabe quem é ele? Tem consciência de quem é ele? Então não fica na beira do caminho, não se decida. E alguém querendo impedir, mas não adianta você clamar que ele não vai te ouvir. Aí fez Jesus parar. Opa, tem alguém clamando diferente, tem alguém chamando diferente, tem alguém gritando diferente, tem alguém que tem fé. Alguém não vê, mas tem fé. Alguém não, ele está com a capa suja, mas tem fé. Glória a Deus. Está pedindo esmola, mas tem fé. Está na beira do caminho, mas tem fé. Ele pode vir para o caminho. Aí Jesus parou. Quem tem desejo de sair da beira do caminho faz Jesus parar para socorrer. Isso quer dizer o quê? Quem
já foi convencido pelo Espírito Santo para tomar a decisão, não vai continuar na beira do caminho. Aí chegou alguém e disse: ô cidadão, o mestre te chama. Você viu que coisa bonita que ele fez quando se levantou? Se levantar significa tomar uma posição. E já foi se levantando, arrancando a capa, porque a capa cheia de sujeira não dá para continuar para quem anda no caminho. Para quem anda na beira do caminho, põe mais sujeira na capa, fica à vontade. Mas para quem anda no caminho tem que largar a capa. Oh, glória a Deus. Já larga a capa que está suja para seguir a Jesus direito no caminho. Jesus perguntou: o que é que você quer? Mas olha só que pergunta. É porque às vezes a gente precisa de uma coisa e quando Jesus pergunta a gente pede outra. E hoje o Senhor está te dando a oportunidade para pedir aquilo que você necessita. O que é prioridade para hoje na sua vida. É vida espiritual, é avivamento, é renovo, é revestimento, é encorajamento. É se encher do Espírito, é o emprego, é parte financeira, é saúde. O que está acontecendo? Peça aquilo que você está precisando para agora. Porque olhando pela ótica humana não tinha muita lógica. Parece que não tinha muita lógica. Mas Jesus quer saber de nós se é isso mesmo que queremos. Não pode ter um coração dividido. Aí o que diz o versículo 52? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Seguiu pelo caminho. Pelo caminho, pelo caminho. Recebeu visão. Quem recebe visão não fica na beira do caminho. Quando fica na beira do caminho é porque não recebeu visão do céu. Se recebe visão do céu, não fica na beira, vem para o caminho. Caminho da salvação, caminho da reconciliação, caminho do perdão, caminho do avivamento, caminho da bênção, caminho do temor, caminho da obediência, caminho da graça, caminho da alegria, caminho da paz, caminho da saúde. Receba a vitória no caminho, em nome de Jesus. Aí em Mateus 21, em versículos 18 e 19... Jesus ia passando e tinha uma figueira, na onde? E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Já, secou já. Na hora. Que coisa, né? Aí Marcos explica a mesma passagem dizendo: não era tempo de frutos. Falou: e agora para explicar esse negócio? Mas a questão aí não é porque não era tempo de frutos. Existia o fruto temporâneo, né? Que eram os frutos mais doces, fora de época. Mas ainda não é esse o segredo e o mistério. É porque se estivesse cheia de folhas, estava apontando, sinalizando que tinha frutos. Sabe, demonstrar uma coisa que não tem, que não é, não dá certo para crentes em Jesus. Não dá certo. Demonstra aquilo que você é. Devo demonstrar o que eu sou. Aí Jesus disse: não, nunca mais você vai enganar ninguém. Vai enganar logo a mim. Enganar logo quem? Ah, irmão, não dá. O Ananias e Safira não conseguiu enganar nem Pedro. Vai enganar Jesus? Não dá certo. Vamos para o próximo tópico, que ainda tem 2. Lá em Lucas 8 e 5 ainda. 4º ponto importante. Caiu alguma junto do caminho. Olha o pior, por que não nasceu? E foi pisada. Aí está o agravante de tudo. Sabe o que significa você receber, e eu receber a semente e pisar? Desprezar. E tem acontecido muito no meio dos crentes, viu, irmãos?
E isso é agravante. E muito agravante. Eu mesmo acho muito feio um negócio desse. E quem achou mais feio ainda foi Jesus, quando falou isso aí. Pisada é pisada. Fala de desprezo com a palavra, porque a semente é a palavra. Prioriza tudo, menos a palavra. O que quer dizer isso? Desprezo. Até para o inimigo que quer ser chefe do inferno, quando lá tentou Jesus, no capítulo 4 de Mateus, Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E você sai da minha frente. Deu 3 pancadas nele, ele ficou tonto e teve que sair da frente. Porque com Jesus, bicho ruim fica tonto. Porque apanha mesmo. Vai bater de testa com Jesus. É para quem foi expulso do céu mesmo, perdeu o juízo. Pois é. Então, pisar a palavra significa desprezar. No Salmos 44 e 5, pisar o ímpio, pisar o inimigo. Veja. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Isso fala de humilhar o inimigo. Humilhar com desprezo e daí por diante. Mas aí, não é bom que isso aconteça, mas é inimigo, é guerra, não é? Mas pisar a palavra, não dá certo não. É perigoso. Você sabia que tinha um grupo de obreiros lá em Jeremias 12, e versículo 10, que estava pisando os campos, e foi muito grave o negócio? Olha lá. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Desprezaram a vinha, desprezaram o campo. Sabe, isso é pisar na parte espiritual da obra. E é agravante. E o Senhor cobrou. E eram pastores. É claro que aí se tratava de pastores de ovelhas. Mas trazendo no sentido espiritual, eu e você precisamos viver atentos a isso. Porque depois chega a fatura. Cobrança vem. E é por isso que o Senhor está nos alertando hoje, para que isso não aconteça comigo e com você. É só por isso. Porque o Senhor tem prazer de nos ver alegre, caminhando firme, em comunhão com Ele, cheio de saúde, tanto espiritual quanto também fisicamente. Que às vezes muitas enfermidades físicas é que a gente exagera nas coisas. Fala a verdade. Mas dependendo do Senhor, vamos ter sempre saúde. Outro ponto. Aos Hebreus 10 e 29. Aí é grave demais. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aí é além de desprezar o sacrifício de Cristo, ainda produz provocação. É aqueles que conhecem a palavra, faz tudo errado e ainda contagia outros com o erro. Pisando no sangue de Cristo, pisando no sacrifício de Cristo. E diz, quanto maior castigo cuidai vós, será julgado. Não escapará do julgamento. Talvez na terra não aconteça muitas coisas, mas no final a fatura vai chegar. Por isso que a Bíblia está em nossas mãos, nos dando um norte na vida. Vamos para o último tópico, temos 15 minutos. Já que a palavra, a semente fora pisada, desprezada, para mim não vale nada. Você lembra? O último tópico diz que as aves dos céus vieram e comeram. Não foi? Foi. Pronto.
Você lembra quando o José de Arimateia foi pedir o corpo de Jesus para Pilatos, né? Ele, como senador direito, que tinha vergonha na cara, ele foi lá e fez um ofício e entregou. Pilatos falou: leva você. Querendo dizer o quê? Para mim. Para mim não serve, leva esse corpo, tira daqui. Sabe o que é isso? Desprezo. Desprezo. José de Arimateia e Nicodemos pegaram um lençol fino, de linho, e um lençol fino e limpo. Pegou o melhor que ele tinha. Ele foi na loja e comprou. O corpo de Cristo foi lavado, foi passado o produto que Nicodemos levou, que era muito caro, preparou o corpo, passou no lençol fino e limpo. Aleluia! E levou para a sepultura. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E você é membro? Você e eu somos membros. É porque alguém se preocupou com o lençol fino e limpo. Santidade e justiça. Por isso que nós, os obreiros do Senhor, nunca podemos deixar de praticar dessa forma diante de Cristo. Um lençol fino e limpo para que o corpo de Cristo esteja andando desta forma. E quem não quiser ser membro, fica à vontade. Mas se for membro, tem que entrar nesse corpo com um lençol fino e limpo, justo, aleluia, justiça e santidade, glória a Deus. Pastor, mas essa mensagem não dá ibope. Oxê. E eu quero ibope para mim, mais nenhuma vírgula. Que o reino dos céus seja povoado com crentes salvos. Ei, com crentes salvos. Membro do corpo de Cristo. Envolto em um lençol fino e limpo. Santo e justo. Glória a Deus. Sim, vamos lá, aves dos céus. As aves dos céus vieram, já que a palavra não serviu nada para aquele terreno. Serviu de nada. E quem são as aves dos céus? Está escrito lá, Lucas capítulo 8, versículo 12, acho. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. É triste dizer isso, mas tem pessoas dentro da igreja que nunca acreditou. Nunca creu. Porque sempre pisou na palavra. Aí vem Satanás e rouba. Está lá. A semente é a palavra. Aí já que desprezou, passou por cima. Aí nunca nasceu essa semente. Por isso que o sol nunca precisou matar. Abraão foi exigido por Deus para que fizesse um sacrifício. O Senhor exigiu, acho que está no Gênesis capítulo 15. E me chamou a atenção, porque quando Abraão fez o sacrifício, era um boi de 3 anos e um carneiro de 3 anos. Leia. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. Tem um dos versículos mais para frente que diz quando, não sei se é o 12 a seguir, até o 15, que as aves do céu desciam para tocar no sacrifício.
E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. Isso. Se tocasse, Deus não recebia o sacrifício. E sabe qual é o pior? Que as aves do céu são oportunas. Foi na hora que Abraão estava com sono. Parece que está no versículo 10, 11, a seguir. Vinha tocar. Abraão pregava galhos de árvore e espantava elas. Isso quer dizer, reagiu, mesmo com sono. Ela não conseguiu tocar. Ô, irmão, quem está no caminho, mesmo com dificuldade, ainda, em nome de Jesus, consegue vencer as aves dos céus. Nunca perca noite de sono porque você está atravessando uma fase difícil. Qualquer passo da sua vida. Porque o Senhor continua sendo, aleluia, aquele que nos dá forças para, com coisas simples, com galho de árvore, espantar as aves dos céus. E esse galho de árvore pode ser a tua oração, louvor, adoração, leitura da palavra. Aí vem o avivamento na alma. Oh, glória a Deus! Aí se manifesta o avivamento na alma, e mesmo com sono, o sono começa a desaparecer, e as aves do céu têm que parar de longe e não conseguem tocar no seu sacrifício que você está apresentando ao Senhor. É muito grave o assunto aqui. Já que desprezou, veio a equipe infernal e comeu a semente. Não nasceu. É triste viver dentro da igreja e nunca ter tido um encontro com o Senhor. Tinha um cidadão na cidade, na região de Guaianazes, no bairro Jardim Solange. E o pastor daquela congregação me chamou para falar do Apocalipse. E o filho daquele porteiro era o obreiro adjunto daquela igreja. E a esposa daquele obreiro, líder do ciclo de oração. E aquele porteiro estava ali há 6 anos, auxiliando na porta. E nunca entendeu o evangelho, nunca se batizou. Não era um homem que seguia Cristo. Primeiro reboliço que teve na família, ele nunca mais voltou na igreja, porque não fazia parte da igreja, não fazia parte do corpo. Estava ali, mas não era dali. É perigoso, sabe, desprezar a palavra. É o maior perigo que tem para a vida espiritual. Então não teve como nascer. Primeiro por causa do desprezo. As aves do céu que tem, não perde tempo. Foi lá e roubou a semente e levou embora. E a palavra não gerou fé no coração. É isso que acontece com a meia dúzia de gente. Ouve o evangelho e os ouvidos ficam lisos, mas não consegue, sabe, acreditar. E com isso, não leva em conta, não valoriza algo tão nobre que é o evangelho de Cristo. Oh, glória a Deus. Vê o que acontece no Salmo 109, 17. 109, 17 e 18 dos Salmos. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. 18. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Assim como rejeitou a bênção e preferiu a maldição, que é o versículo 17.
Visto que amou a maldição, ela sobrevinha. Desprezou a bênção se retirou. A escolha é sua, a escolha é minha. O prato, o alimento celestial está sobre a mesa. E o prazer do Senhor é que todos nós, sentados à mesa, devemos nos alimentar. Porque quando o Senhor, em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, tem algo muito forte quanto ao assunto da semente. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E para explicar agora que lá não nasceu e não produziu nada. E agora para explicar? Não tornará para mim vazia, mas antes ela vai fazer aquilo que me apraz. Vai produzir o efeito para que eu enviei. Sim, mas lá não nasceu, não produziu. Você que acha? E no dia do juízo negro não vai dar conta? Para não ter aquela desculpa, não ouvi. Não foi comigo, foi com você também. Justamente isso. Não fez efeito. Fez efeito, foi a mesma semente que caiu no terreno do lado. Entendeu ou não? É muito grave o negócio. Já que desprezou, Satanás levou, roubou. Ele não consegue comer a palavra, porque mesmo que ele conheça muito, muito mais do que nós, Tiago disse isso. Mas para ele não serve. Ele quer fazer um arrastão, principalmente, conforme Apocalipse capítulo 12, que o acusador dos nossos irmãos já está condenado, já está julgado. Falta chegar só o dia para ele ser lançado no lago de fogo. E com isso ele quer fazer um arrastão, roubando a sua fé, roubando a minha fé. Porque enquanto a palavra vai penetrando, Jesus disse isso a Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito, água, palavra, para ter um nascimento espiritual, não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Aí vem Paulo e disse assim aos Romanos 10, 17, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra. Aí vem o mesmo Paulo aos Efésios 1 e 13 e disse: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foste selado. Aleluia. É isso mesmo aos Efésios? Olha lá, leia. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É a semente. E não está dizendo aonde estais, em quem estais. Onde fala de lugar, quem fala de pessoa. E a única pessoa para salvar e libertar e transformar, o nome dessa pessoa se chama Jesus ou Cristo. Nunca tem idolatria a homem nenhum. O nosso apego, a nossa comunhão número 1 é com Cristo e com os servos e servas de Deus, seguindo o evangelho de Cristo. Selado aí, não está falando de batismo com o Espírito Santo, não. Selo da redenção, selo da salvação. Quando chega a morte, um segundinho depois já está no andar de cima, dando glória. E sabe qual é o melhor? As aves dos céus não vai conseguir impedir a subida. Por quê? O selo da redenção.
Sai da frente que está passando uma serva de Deus, um servo de Deus que tem o selo da redenção, o selo da salvação. E quem foi que gerou o poder do Evangelho? Após ouvir a palavra da verdade do Evangelho da salvação fosse selado. Mas depois que acreditou. Em quem estais? Despreza a palavra, chuta a palavra, pisa na palavra, não está em ninguém. Mas sabe qual é o melhor? É que Tiago disse assim no capítulo 1, versículo 18, dentro do assunto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Vai ouvindo a palavra e vai gerando dentro de nós uma fé totalmente para a salvação. Porém, o que diz o versículo lá? As aves do céu comeu, levou embora, para que não cresça para a salvação. O versículo de Lucas. É por isso que você vê uma meia dúzia de pessoas no meio evangélico, irmãos, e só se junta com quem puxa o carro para trás, a carruagem para trás. Porque se nunca nasceu de novo, não tem vida espiritual. Não tem visão espiritual. Não tem conduta espiritual. Por isso que não fala de Jesus, que não vive Jesus, se esconde. E Jesus disse o que lá em Mateus? Aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu também não o confessarei diante dos anjos, diante do meu Pai. Tem nada comigo, não. Assume o compromisso com o Senhor. Glória a Jesus. É por isso. Aí vem as aves do céu, como já falei. Aí tem as vidas, cheia de... As aves do céu faz isso na vida das pessoas. O que ela produz? Desânimo, dúvidas. E começa a encher a mente da pessoa, frieza. E a pessoa não consegue se converter. Entender a importância do Evangelho. As conversações. E o pior, quando as conversações são entre os crentes. E Paulo reclamou isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As muitas conversações corrompem os bons costumes. Cada ministério tem os seus costumes. Aí você seguir os costumes dos outros, porque lá também tem costumes, aqui também tem. Os bons costumes. E as muitas conversações corrompem. Por não ter um novo nascimento. Estou encerrando em 1 minuto, 2 minutos. Aí não tem vida espiritual, só tem uma vida natural. Por isso não tem prazer em servir o Senhor, em adorar o Senhor. Parece que faz tudo, sabe? Parece que é um peso. Faz tudo sob pressão. Irmão, crente para adorar Jesus, para fazer a obra dele. E entende o plano da salvação, que somos semeadores. É sem pressão. Sem precisar estar toda hora cobrando. E cadê a salvação? Os frutos do salvo. E Davi se preocupou quando estava em pecado. Disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. No Salmo 51. E torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se preocupe, porque essa palavra de hoje é de confronto para mim e para você. De confronto. Por isso se junta, quem despreza a palavra só se junta com pessoas do mesmo nível. Não cabe no outro grupo. Só se junta, o murmurador se junta com o murmurador, pessimista com pessimista. Mas os salvos se juntam com os salvos.
Quem ama a palavra se junta com quem ama a palavra. Consciente. Você não vê um crente que tem comunhão, irmão, metido em conversas. Pode ver. Quem nasceu de novo tem vida com Cristo. E quem não nasceu não sabe quem é Cristo, não sabe, não tem noção do reino dos céus, não sabe o que significa os céus por dentro. Até tem dúvida, será que lá tem um lugar para mim? Ainda que não tivesse sido expulso uma cambada que hoje está perturbando na terra, o Senhor teria já um lugar preparado. Não é que Ele desocupou um lugar para sobrar para nós, não, porque para o Senhor não tem isso, Ele é Criador. Criador tem criatividade, e quem tem criatividade cria em um segundo, até menos. E é por isso que Ele garante os céus para aqueles que receberam e receberão a palavra. Glória a Deus. Amém.